paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao Graça Podcast. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar do poder de Deus através dos testemunhos. E hoje nós estamos aqui num estúdio novo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E a nossa convidada de hoje é a missionária Jéssica Fernandes. E ela está aqui para contar o seu lindo testemunho. A Jéssica, ela é casada com o pastor Alexandre. Ela tem 4 filhos. Ela mora aqui em Orlando e hoje ela está aqui para compartilhar o seu testemunho. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, gente. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui hoje, podendo partilhar um pouco das bênçãos que o Senhor já fez na nossa vida, na nossa família. Temos muitas bênçãos, muitos testemunhos, eu estou muito feliz, obrigada pelo convite, né? Eu é que agradeço. Estar aqui falando do amor de Deus e eu creio que vai alcançar muitas vidas. Foi um testemunho que transformou minha vida, são vários, né? Vamos ver se a gente consegue aí nesse nosso tempo partilhar um pouquinho, mas hoje eu vou contar com riqueza de detalhes um grande testemunho, um grande livramento que o Senhor nos deu há 12 anos atrás. Amém. Eu quero que você fique à vontade, né? E é uma alegria, é um prazer, assim, eu vejo você como uma mulher muito forte, né? Amém. A primeira vez que eu vi você pregando lá na sede, uma mulher pregar no domingo, né? Com um monte de homem ali, eu falei, olha, essa daí é corajosa, né? Então eu te vejo como uma mulher inspiradora, forte, uma bênção, obrigada. Uma mãe maravilhosa. A gente vê o cuidado que você tem com a sua casa, com o seu. Então, pra mim, é uma honra ter você Glória aqui. Eu tava assim, orando pra você aceitar o nosso convite. Com muito gosto, com muito prazer. Amém, glória a Deus. Então, vamos começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, da sua história, de onde que você é, né? Sim, do Brasil. Sim, eu nasci em São Paulo capital, já tenho 39 anos. Nasci num lar evangélico, mas na minha adolescência não passei ela dentro dos caminhos do Senhor. Eu morava em São Paulo e quando nós nos mudamos para o interior de São Paulo, Sorocaba, que é uma cidade muito grande, a minha adolescência ali até os meus 16 anos foi fora dos caminhos do Senhor, mas existia um temor dentro do meu coração. Eu fui aquela criança que cantava no coralzinho da igreja, que era assídua na escola dominical e sempre ali andando nesses caminhos. E aí eu tenho 2 irmãos, eu era muito amiga, sou até hoje muito amiga do meu irmão mais velho e do pequeno também, mas como a diferença é 10 anos, né? Então, e nós 2 ali fora dos caminhos do Senhor, mas um dia o Senhor me encontrou e eu nunca mais saí dos pés do Senhor. Eu sou completamente apaixonada pela palavra de Deus. Você iniciou esse vídeo aqui falando do dia que eu estava ministrando ali na nossa igreja e uma das coisas que eu mais amo na minha vida é pregar a palavra. É o sentido da minha vida, eu já estou ficando emocionada. Eu não... Fora a minha família e aquilo que te dá mais prazer, mais alegria, alguém fala, vem ministrar, eu saio correndo, eu saio pulando. Talvez alguns comecem a tremer de medo, é claro que existe o tremor, mas eu entendo, eu compreendo que foi para isso que o Senhor me chamou. Quando o Senhor ele te unge, ele te capacita, aquilo que parece pesado para alguns se torna leve. Porque tem a unção de Deus ali para você fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, eu não consigo ver a minha vida sem a palavra de Deus. E aí, eu já entrando um pouquinho na história da minha vida, aí eu fui para a igreja, retornei aos caminhos do Senhor para os 16, para os 17 anos, né? Ali eu... entrei no relacionamento, eu namorava um menino da igreja e eu já tô contando os detalhes. A gente gosta de detalhes. E aí eu vou entrar como eu conheci o meu esposo e aí esse relacionamento se acabou e eu fiquei muito mal, muito depressiva.
quase 17, muito triste, Uhum. uma tristeza que invadia a minha alma, assim, de uma forma. Foi um período de uns 4 meses de muita tristeza. E isso vai para as jovens, principalmente. Eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu só vou namorar meu esposo. Aleluia. Eu glória só a Deus. vou namorar o meu esposo. E eu comecei a orar assim e me posicionar dessa forma. Eu falava, Senhor, eu vou namorar o meu esposo. Mas eu tava muito triste, muito triste. E aí, de tanta tristeza, um dia minha mãe me mandou para a cidade de São Paulo. Eu tava já em Sorocaba, né? Fui para lá para me distrair. E quando eu cheguei lá, os jovens iam sair, os jovens da igreja, não conhecia ninguém. Uhum. Iam sair para orar no monte. E eu falei, ai, que negócio estranho. Esse negócio de orar no monte, diz que você não sobe, qualquer coisa. E eu fiquei super preocupada. Resumindo a história, eu sei que eu cheguei um pouquinho mais cedo lá nesse monte. Meu esposo, que eu nem sabia que ia ser meu esposo, me levou no carro dele junto com meu tio, que era pastor, o pai dele, meu sogro, que é pastor também. Nós chegamos mais cedo ali e conversava. E eu, ai meu Deus, que moço do sorriso bonito. Já E aí, ali, já. eu tava vivendo meu primeiro amor com Deus. Existia um temor tão grande no meu coração. E eu ficava, Jesus, me perdoa, eu tô aqui pra orar, mas eu tô pensando no moço, então eu tô em pecado. Você tava se sentindo culpada, né? Completamente culpada. Eu falava, na minha cabeça eu tava pecando. Porque você veio do mundo. Então você entende que os princípios de Deus dentro da igreja são muito mais elevados. Tipo, a hora da oração é a hora da oração. E eu não conseguia orar. Só pensava nele, ir lá procurando pra saber onde ele tava. E não sabia o nome dele, não sabia nada dele. E aí, acabou a oração umas 5 da manhã, ele nos Eles ficaram a levou... noite inteira orando um monte. Orando. E o povo ora de verdade ali naquele monte, viu? Num monte lá em São Mateus. E ora, e ora, e ora, e ora. Que eu nunca tinha orado tanto na minha vida. Aí eu sei que na hora que ele nos deixou lá na casa do meu tio, ele falou, aparece lá na minha igreja. E eu tipo... Resumindo, eu não sabia o nome dele, ele não sabia o meu nome. Eu só sabia... Ele só sabia que eu morava em outra cidade. Assim, um pouco de contato que a gente teve. Mas aquele dia eu passei pensando nele o dia todo. Então brotou Ai, esse sentimento brotou muito profundo. E eu, ai, meu Deus do céu. Aí eu fui orar. E aí eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada? Eu falei que eu só queria namorar o meu esposo. E eu não paro de pensar nesse moço. Amanhã eu vou embora para Sorocaba. Então, eu sabia que os jovens que estavam no monte estavam no culto, né? E aí eu fui pro culto à noite com a esperança de encontrá-lo, mas ele não estava. Aí eu fui para casa e, de repente, quando era por volta das 11, a casa do meu tio, das 11, 11h30 da noite, ele chega lá, ô pastor, sua sobrinha tá aí? Aí eu fui me trocar correndo, que eu já tava de pijama. Ele olhou pra mim e ele falou assim, moça, faz 1 ano e 2 meses que eu estou orando pra Deus me dar uma esposa. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que é você. Deus. Então foi Deus ali unindo as nossas vidas. Olha, eu não sei se eu dou um conselho pra fazer isso ou não, mas ele me pediu em casamento com 5 dias de namoro. Com 2 meses nós estávamos noivos. E eu digo uma mensagem hoje que faz parte do meu testemunho, como vale a pena ter um namoro santo. Aleluia. Nós jejuamos 6 meses do nosso período ali de noivado, por 6 meses de propósito. Deus nos deu um apartamento, Deus nos deu festa de casamento, Deus nos deu os móveis, Deus nos deu tudo. 1 ano e 2 meses nós estávamos casados. E hoje já temos 21 anos de casados. Deus honrou, né, Jéssica? Deus honrou o seu propósito, a sua renúncia, né, de se guardar. É tão importante hoje, né? A gente até fala para jovens, né? Hoje que não esperam, que não oram, que não buscam, né? Exatamente. Você falou uma palavra-chave,
que é se guardar, a pureza, a santidade, né, guardar o seu corpo, né, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e você não ter vergonha, né, eu lembro que eu falava pro meu esposo, olha, aqui é assim, né, tudo certinho, tem as regras, tudo, porque por causa justamente desse primeiro amor que eu estava vivendo, né, então eu pensava, poxa, eu tô na igreja agora eu tenho que ser diferente do mundo. Eu tenho que ser diferente das minhas amigas do mundo. Sim. Então, se tem uma coisa que eu prezei muito no nosso noivado, foi a santidade, a pureza, de se guardar para o casamento. E como eu vi a mão forte do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Deus proveu. Eu lembro que nós compramos um apartamento no leilão da Caixa Econômica. E eu tinha 17, ele tinha 20. E todo mundo falava, você sabe que um imóvel em São Paulo é muito caro. Todo mundo falava, vocês são doidos, que não precisa disso, que não tá com pressa, constrói um quartinho aqui, faz uma casinha ali, e casa, mas Deus já tinha colocado essa certeza no nosso coração. Amém. E contra todas as circunstâncias e possibilidades, eu lembro que nós pagávamos R$180 por mês de parcela da nossa primeira casa, e Deus foi muito maravilhoso, Deus honrou as nossas vidas. Já estamos 21 anos juntos, né? E passando por tudo junto. Dias de lutas, dias de alegria, dias de vitória. O casamento é assim, né? O casamento ele é assim. Ele é assim, né? E vai enfrentando ali o dia a dia. E eu vejo que vai melhorando, né? O casamento não vai melhorando? Vai melhorando. Eu já era apaixonada. Amor, tô me declarando aqui. Eu já era muito apaixonada, mas hoje eu vejo quanto eu amo meu esposo, o quanto ele... Porque quando nós temos os nossos bebezinhos, né? A gente é muito apaixonado por eles. E aí a gente descobre esse amor tão intenso de ser mãe. Mas eu tenho uma filha que já se casou. Você já é uma vovó, né? Eu já sou vó, gente! E aí você compreende que vai chegar, eu acredito que eu ainda tô meio longe do ninho vazio, né? Eu não tô com pressa. Mas aí quem vai ficar depois de tudo isso? O seu esposo, né? Por isso que é muito importante a gente nutrir a relação, né? Nutrir a relação, amar, cuidar, chorar junto, crescer junto. Então, é uma bênção. Amém. Vale a pena. Vale a pena, né? Glória a Deus. E como é que foi, então? Depois vocês casaram e aí como é que... Aí a gente se casou, né? Já sempre trabalhando para Jesus, sempre ali... E ele no mesmo propósito que você? Sempre ele já era pastor? Ele... Ainda não. Filho de pastor, líder de louvor, essas coisas. Mas sempre atuante no ministério, a gente sempre trabalhando. É igual tem uma frase que a tia Jo fala que eu amo, ela fala, só sei ser crente. Nós também só sabemos ser crentes. Sempre servindo, meu esposo sempre teve o coração na obra, eu também, eu acho que isso é fundamental, né? Quando você entra num relacionamento, igual eu falava pra ele, Deus já falou pra mim que eu vou ser uma missionária. Eu já sabia então, que eu tinha... Deixa eu te fazer essa pergunta, né? Essa convicção de pregar a palavra, de ser missionário, quando foi que você descobriu? Quando foi que Deus falou isso pra você? Um dia, fui num congresso de jovens em Sorocaba, com um grupo de jovens, e eu vi uma mulher pregando. E eu nunca tinha visto uma mulher pregando. E quando eu vi aquilo, eu era menininha, acho que eu tinha uns 16 ali na época, adolescente. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo, uma mulher ministrando a palavra no congresso, e no meu coração eu desejei aquilo, não com inveja, mas um sentimento assim de Senhor, e foi tão incrível que eu estava nesse dia admirando, e Deus na hora do pastor entregar, o pastor Olival lá de Sorocaba, era um pastor muito conhecido, ele falou, entrou uma luz nessa igreja, desceu sobre essa jovem, e ela vai ser uma missionária. Aleluia, então Deus me fez uma promessa, e eu me apaixonei pela palavra. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, porque eu não tinha muita base,
né? A infância ali na escola dominical, eu não entendia a palavra. Eu não entendia nada da palavra e eu ficava muito angustiada. Porque eu não entendia a Bíblia. Eu falava, Senhor, eu quero entender a tua palavra. E aí você não sabe estudar. Hoje eu, né, estudo, sou formada em teologia, tenho graduação nessa parte, é minha formação também. E eu falava, eu não sei, eu não compreendo a palavra. E aí você acha que o certo é você começar por Gênesis, né? Pra você compreender. Aí eu não entendi. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler Bíblia Ilustrada. Eu já era grandinha, mas eu li a Bíblia de criança. Pra entender. Eu falava, um pouquinho eu vou compreender. E aí Deus foi colocando no meu coração. Foi colocando no meu coração e foi me fazendo promessas. E aí, onde me chamava, eu ia. Às vezes a pessoa te vê pregando numa igreja, né? Igual, principalmente no Brasil, que muitas portas se abrem, porque no Brasil você pisca, tem um congresso, né? Tem final de semana que tem todos os dias. Eu pregava em cultos para 3 pessoas, para 2 pessoas. Você já estava pregando, então. Sim, exercendo o ministério e não começa numa igreja grande, pelo menos para mim não começou. E aí o Senhor sempre me ensinando, mas é o prazer, é a alegria, é o prazer de ministrar. Né? Eu lembro uma vez que eu preguei numa tarde da bênção, o irmão falou, irmã, isso é palavra de congresso. Tipo, como se eu não pudesse. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Eu vou adorar o Senhor como se hoje fosse o último dia da minha vida. Então eu vou entregar o melhor louvor, a melhor pregação, tudo. Porque o que a palavra fala? Que o Senhor, ele é uma fonte transbordante, é uma fonte que jorra. Então, se hoje você entregar o seu tudo, amanhã vai ter água limpa de novo. Amanhã vai ter palavra, porque o que ele é? Ele é o pão, ele é o pão que desce do céu, né? Nós sempre falamos isso, então todo dia tem um pão novo, todo dia não existe esgotamento na palavra de Deus. Hoje você pode, então você não precisa, você que é um pregador da palavra, uma ministra de louvor, entregue ao Senhor sem reservas, porque amanhã ele desce com o quê? Com uma unção nova. Aleluia, então isso é maravilhoso, e essa é a maior certeza. Eu posso fazer muitas coisas, mas a maior certeza na minha vida é de que eu amo pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Qualquer canto, toda hora é hora, todo lugar é lugar. E aí o Senhor foi me ensinando, né, a estudar a Bíblia, a estudar a palavra, né? Eu fiz faculdade de pedagogia, me especializei, depois fiz teologia, e aí hoje eu posso dizer, mas todo dia aprendendo, né? Deus me abriu a porta, agora eu tô fazendo mestrado aqui na Flórida. Né? Bênção, glória a Deus. E é uma bênção você crescer em conhecimento, em graça. Para quê? Para usar tudo isso em favor do reino de Deus. Em favor, nós não podemos nos acomodar. A zona de conforto, ela é um lugar perigoso, né? E a palavra de Deus é algo que quanto mais você lê, mais você come, mais você estuda, mais você descobre que você precisa aprender, precisa buscar. Então, assim, a chama acendeu mesmo com 16 para 17 anos a promessa. Mas a promessa ela é condicional. Eu ainda não estudava tanto a palavra quanto eu deveria. Então eu me lembro ainda que eu já casada, já tinha Gigi, minha filha, mas fazendo faculdade, né? Meu esposo também, trabalhando. Isso tomava muito meu tempo. Eu não tinha muito tempo ainda para me dedicar para a palavra de Deus. E aí eu tinha um bom trabalho lá em Sorocaba, mas Deus fechou as portas. Eu me lembro na época para me ensinar a viver na dependência dele e descer realmente na casa do oleiro. E ali que eu comecei mesmo, sabe? Caminhar a casa irmã do Coque. Sei. E eu amava as tardes da bênção, as orações, e ali eu comecei a buscar Deus. É muito bom ter do seu lado pessoas que te levam para perto de Deus. É muito bom, amigas assim.
E é tão bom você ter com quem ora, ter aquela mulher que fala, vamos pra oração, vamos fazer jejum juntas, vamos fazer campanha. E eu tinha essas pessoas, e elas eram todas muito mais velhas que eu. Eu me lembro quando eu era chamada para pregar, às vezes as pessoas anunciam missionária, e quando chegava eu lá, assim, né, e toda tagarela, aí eu acho que as pessoas já era decepcionante. Mas quando abria aí minhas amigas, tudo aquela vozona, aquele coque, tudo, né, eu, ai meu Deus do céu, aí depois no final dava tudo certo. Mas eu amo a palavra. Deus, assim, eu não consigo ficar sem. Lá em casa, e aí o Senhor foi instruindo, capacitando, e a gente não pode, né, se acomodar. Tem que buscar. Eu ia te perguntar, e teve algum momento, assim, né, você, né, alguma experiência, você jovenzinha no Brasil, que você teve pregando alguma coisa, assim, que Deus fez na sua vida, que você falou, uau, meu Deus, tem algum testemunho, assim, de você pregando? Tem muitos, né? Hoje mesmo, na hora que eu tava lá conversando com a Ju, minha cabeleireira, e você, quando você tá muito nova no ministério, assim, da palavra, existe muito temor e aquele respeito pelo aquilo que Deus te revela, te fala, e você fala, eu vou falar isso? Meu Deus, mas que medo, será que é o Senhor mesmo que tá falando? Isso acontece. Isso acontece. Será que é Deus? Será que eu falo, porque existe uma linha muito tênue entre aquilo que o Senhor fala e a nossa emoção. E a gente não pode ser guiado pela nossa emoção, a gente tem que ser guiado. A palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, né? Tiago fala que dos mestres a cobrança vai ser muito maior, né? Então você está ensinando, então existe uma cobrança muito forte, então existe sim esse medo, existe muitos momentos, é muito marcante que você se sente, poxa, eu não sou capaz. Eu lembro quando eu fui chamada para pregar nos 50 anos do círculo de oração da Assembleia de Deus, em Sorocaba. Eu falei, meu Deus, tipo, quem sou eu para fazer isso? E ali o Senhor cuidar da sua vida, né? Eu me lembro sempre o pastor Osmar lá, que era um pai para nós, nos abençoava. Falou, filha, um dia eu tava meio brocochô dentro da igreja, ele me chamou no gabinete, filha, eu sei que Deus te deu o ministério da palavra, você tem minha bênção para pregar em todo o campo. Então, ouvir algo assim é tão maravilhoso, te dá força, te dá ânimo, né? Para continuar, para seguir, para buscar. O apoio é muito importante. O apoio, o suporte, mas são várias, assim, experiências. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. E você tem um testemunho de um acidente, né? Tenho. E esse testemunho, ele tem me ensinado, até hoje ele me ensina. Eu vou tentar contar com mais riquezas de detalhes, porque eu sempre conto ele muito rapidamente. Eu tinha uma tia e ela era minha melhor amiga. Na época ela tinha 41 anos e ela teve câncer de mama, deu metástase no pulmão e ela ficou muito doente. E eu tava nessa época que eu tava buscando muito a Deus, orando muito, comecei a fazer campanha nas madrugadas a favor da vida da minha tia. Mas eu era muito repetitiva numa oração. Eu falava, Deus, eu quero contar um testemunho de milagre. Eu quero contar um testemunho de milagre, mas na minha mente, na minha limitação, eu tava pedindo o quê? A cura da minha tia. Mas o Senhor levou a minha tia. E aí nós estávamos lá naquela noite, meu esposo principalmente passou a noite acordado no velório. O velório era na cidade de Santo André, em São Paulo. E durante o culto fúnebre, pastor Silas, que já dorme no Senhor, falou assim, Deus está dando um livramento de morte para uma família inteira aqui. Até soa estranho isso, né? Durante um culto fúnebre, o pastor profetizar, falar que Deus estava dando livramento, e mal sabia eu que era a minha família. Nós estávamos voltando já na rodovia Castelo Branco, já era por volta das 5 horas da tarde, nosso carro tinha piloto automático, estava a 120 km por hora,
a velocidade programada. Meu esposo estava muito cansado, até a gente parou para comer, ele falou, tô cansado. Eu falei, eu dirijo. Só que a gente esqueceu de trocar. Comeu, ele continuou dirigindo. De repente, quando a gente tá na Castelo Branco, eu tava dormindo, aí eu acordei e o carro tava indo pra esquerda. E eu falei, Alexandre, eu assustei ele. Com isso, ele acordou assustado, ele puxou o volante com tudo, o nosso carro capotou, rodou na rodovia Castelo Branco, bateu numa vala e o nosso carro voou e capotou 4 vezes. O nosso carro deu perda total. Era aniversário do meu pai estava no carro de trás e viu o nosso carro capotando. Com o nosso carro capotando, eu tentei segurar. Tava a Lorena, a Giovana, minha filha de 8 anos, a Lorena tinha 2 meses e a minha mãe. Eu só vi a Lorena voar da cadeirinha e eu tentei. Com o carro capotando, você não vê nada, é muito rápido. Virei a minha mão assim para tentar segurar. Eu não vi mais nada, porque o carro encheu de fumaça. Nosso carro capotou e o nosso carro deu perda total. Mas não teve uma gota de sangue. Aleluia, glória a Deus. Pra glória de Deus. Aleluia. Na hora que aconteceu o acidente, os carros começaram a parar, né? Porque o nosso carro tava mais embaixo. Do outro lado da Castelo Branco, é como se fosse a Turnpike aqui. Você passa o canteiro. Tava passando um caminhão de bombeiro. E um menino para o caminhão de bombeiro e fala, corre lá, tem um acidente e tem criança. E depois esse menino some. O bombeiro que veio nos atender era um servo do Senhor. Aleluia. Era um crente. Aí ele segurou na minha mão e ele começava a falar em mistérios com Deus. Eu já estava toda imobilizada porque eu estava com muita dor na coluna. E ele falava, moça, o que aconteceu aqui hoje foi um grande milagre. E eu vou ter que contar na minha igreja. Ele falava, acidente muito menor, tem morte. Aleluia. Mas Deus livrou a tua família da morte hoje aqui. Aleluia. Aí na hora que ele estava segurando a minha mão, Érica, Deus me fez lembrar, você não estava orando, pedindo para mim um testemunho de milagre. Aquilo que nós falamos para o Senhor e pedimos para Ele é muito sério. As palavras que saem da nossa boca é muito séria. Deus escuta aquilo que nós pedimos para Ele. Naquele dia o Senhor ensinou para mim e para minha família. Nós havíamos acabado de enterrar uma pessoa que nós muito amávamos. Mas Ele mostrou. Aleluia. Eu tenho a vida Aleluia. E a morte nas minhas Aleluia. mãos. Eu tenho a vida e a morte. Aleluia. Eu tenho o controle de todas as coisas. De todas as coisas. Então não adianta, talvez você esteja assistindo esse podcast e esteja preocupado com alguma coisa, como deveria ser, porque foi assim, não foi daquele jeito, mas o Senhor, Ele não perdeu o controle de nada, Ele não perdeu. E minhas filhas estão aí, para a glória do Senhor. A Giovana, a Lorena é um milagre de Deus. Um milagre de Deus, tão frágil naquele acidente. A minha mãe, o meu esposo, Deus nos deu a vida outra vez ali. Deus nos foi um milagre. Foi um milagre. Deus usou o pastor. Usou o pastor. Deus nos avisa. Eu me lembro que na semana eu estava indo visitar a minha tia no hospital. Ela já estava muito mal. E em visão eu via um carro capotando, mas eu não sabia que era o meu carro. Eu via e eu repreendia, orava, você não quer ver aquilo, porque é uma imagem ruim. Mas o Senhor nos avisa. O Senhor sempre nos avisa. E aquilo ali, para você ver, nós estávamos de manhã chorando, sepultando, à noite. Nós já tínhamos juntado o povo de Deus para fazer um culto de ação de graças pelo livramento recebido.
pela mão forte do Senhor, a mão estendida do Senhor. Então, eu conto esse testemunho mesmo, assim, eu fiz um voto com Deus, Eclesiastes fala, né? Não faça voto se você não paga, né? Se você não puder pagar. Então, toda a igreja, até hoje, que eu vou pela primeira vez para ministrar, eu conto, resumidamente, rapidinho, mas eu conto o que Deus fez, porque Deus ainda livra. Aleluia. Deus ainda cuida e Ele nos vê. E mais do que isso, Érica, Ele vê as palavras que saem da nossa boca. Esse testemunho me encheu de temor. De muito temor. Eu penso muito naquilo que eu prego, naquilo que eu canto, né? Naquilo que eu falo. Porque existe... A palavra existe poder na palavra, né? É isso. Existe muito poder na palavra. Tudo foi criado através da palavra. O Senhor disse, haja e ouve. E nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então existe poder na nossa palavra. Existe muito poder. Está lá em Provérbios, que fala que o poder da vida e da morte está onde? Na nossa língua. Então existe muito poder, e às vezes nós pedimos por situações, eu entendo, foi um livramento, eu vi a mão de Deus, mas nós temos que pensar naquilo que nós falamos. Nós não podemos achar que tudo é insignificante. Nós temos, porque Tiago escreve que aquele homem que domina bem a sua língua, ele é um homem sábio. Ele é um homem sábio, né? Então a gente tem que pensar que eu vou pedir para o Senhor, às vezes você está orando aí, Senhor, me dá uma experiência, me dá... Pede uma coisa, né? O Senhor não quer daquilo, a pessoa fica insistindo, né? Sim. Você quer, eu vou te dar, mas você não está preparado, né? Exatamente. Tem muitas coisas assim também. Eu já ouvi muitas histórias, porque na minha mente eu pensava um testemunho. Eu já estava planejando um testemunho, a minha tia ser curada. Mas você perguntou pro Senhor se ele queria curar sua tia? Não, em nenhum momento, porque você quer quando a pessoa, você ama tanto a pessoa que você entende que a morte é uma perca muito grande. E para nós cristãos não é isso, é estar com o Senhor. Então nós devemos sim, eu tenho me dedicado muito a estudar a palavra em questão ao poder daquilo que nós falamos. E existem inúmeros versículos na Bíblia que nos ensina isso. Então é muito importante, né, a mãe, a palavra que ela fala para o filho, a palavra que ela fala para o esposo, a palavra que ela fala, ela muda o ambiente. Muda o ambiente. Se você chega na sua casa amaldiçoando, na pedagogia mesmo tem uma linha de estudo através de um psicólogo que chama Estudo Pigmalião, que eles pegam um número de alunos e avaliam por um ano. Não são alunos de notas excelentes, mas eles falam, durante esse um ano, os professores vão apenas elogiar. Apenas elogiar. Bom trabalho, você consegue. Porque existe um ditado, uma frase aí que eu não gosto muito de falar, a crítica é construtiva. Eu não sou uma pessoa que às vezes a crítica ela é destrutiva, ela te coloca num buraco, né? Se a pessoa não tem, ela não é emocionalmente forte, preparada, exatamente, a crítica vai te jogar num lugar muito ruim. E os professores elogiam esses alunos por um ano nesse experimento Pigmalião, e é incrível como as notas deles sobem. Como eles evoluem por causa do quê? Do poder criador da palavra. Então isso nós devemos, eu tenho tentado aplicar. O brasileiro, ele tem um linguajar, e às vezes eu mesmo já falei isso, talvez você já tenha falado, até aquelas palavras que nós falamos inconscientemente, nosso cérebro entende às vezes de outra forma. Eu tô morrendo de fome, eu tô morrendo de calor. Nós usamos muitas vezes uma expressão. E até levando para a parte da oração. Nós falamos, Senhor, tu sabes. Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe. Ele sabe. Mas ele quer, né? Ele quer te ouvir. Exatamente. Ele quer te ouvir. Um dos testemunhos, já que a gente tá falando aqui muito de testemunho, e eu nova linda ali, né, crescendo na fé,
Giovana tinha bebezinho, acho que uns 5 meses. Essa campanha das primícias que nós temos o hábito de fazer. E eu lembro que lá a gente escrevia. No Brasil? No Brasil, no Brasil, ainda no Brasil. Escrevia ali pra Deus que a gente queria. Lá eu também fazia isso. Você fazia? Lá eu também escrita, e não é legal você pegar depois e ver como Deus... Porque verbalizar o pensamento é muito importante. Eu tenho o hábito de escrever. Só abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, a psicologia afirma que aquilo que nós escrevemos, nós memorizamos. Eu escrevo tudo. E voltando lá no começo que eu te falei que eu li a Bíblia Ilustrada, eu copiava a Bíblia. Eu escrevia a Bíblia. Porque eu queria aprender a Bíblia. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu preciso. E eu comecei a copiar. Sentava lá, sempre amei caderno, bem bateria. E copiava. Alguma coisa eu vou aprender. Eu não sou aquela pessoa que memorizo muito capítulo e versículo. Mas a história, o Senhor já colocou aqui no coração. Desse esforço. Mas conta da primícias antes. Das primícias, voltando para as primícias, né? Que o assunto aqui tá voltando para as primícias. Aí eu escrevi, Senhor, eu ainda morava em São Paulo, tinha um apartamento que era uma bênção, mas Deus já tava colocando outros sonhos. Falei, Senhor, eu quero um sobrado amarelo de janela branca em Sorocaba. Olha como eu fui! Mulher é tão detalhista, né? Eu sou muito, então sou isso. Deus é tão maravilhoso. E Ele cuida. Dos mínimos detalhes, Ele cuida. Né? Eu lembro que nessa época essa cor tava na moda, mostarda, assim. E eu queria. E parecia tão improvável, tão distante. Eu lembro um dia, eu entrei na minha casa e eu abri a Bíblia, um versículo Ezequiel que falava assim, prepara a mobília para mudares de cidade. E eu só falei pro meu marido, eu falei, amor, a gente vai mudar. Mas a gente era recém-casado, nosso apartamento tava tão fofo, nossa filha tinha acabado de nascer, tudo lindo, tudo tão bom, sabe? Aí não deu 20 dias, ele chegou em casa e foi mandado embora. E ele começou a chorar, e eu comecei a rir, feliz! Eu tinha tanta fé, eu tenho saudade dessa fé, eu falo, que hoje eu sou muito mais racional. Parece que a gente vai amadurecendo. Vai ficando muito mais racional. E eu, ai, glória a Deus, Deus falou. Você não... E não foi profeta não, foi Bíblia. Bíblia, eu falei, Deus falou que a gente ia mudar, e eu fiquei feliz. Eu era tão doida que eu comecei a colocar minhas coisas na caixa, sem ter nada. Fé. Isso é fé. Da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Isso falta, né? Isso é fé. Fé no que Deus te falou. Sim. Aí eu sei que eu comecei a guardar a mobília. Falou preparar a mobília? Comecei a guardar. Arrumava a caixa, ia catando caixa nos mercados, guardar. Mas tá bom. Eu não tinha dinheiro. E eu tinha um apartamento com 18 anos de dívida. E você trabalhava ou não? Não, em São Paulo não. E eu falei, como é que eu vou comprar esse sobrado amarelo? Eu teria que... Aí coloquei o apartamento à venda. Mas como ele já era financiado, não poderia financiar de novo. Só daí 3 anos teria que ser alguém com dinheiro cash, à vista. E não era tão fácil assim de arrumar uma pessoa com dinheiro à vista. Então, aí eu sei que nesse tempo eu fui passear em Sorocaba e de repente meu pai chegou e falou, nossa, achei uma casa muito boa. Meu pai é chato com casa. Aí eu fui ver a casa não era amarela, mas a casa do lado era amarela, com as janelas brancas. E era o mesmo dono de 2 casas. Ele falou, essa está à venda, que era uma creme assim, clarinha. Ele falou, essa não, porque esse sobrado amarelo é o xodó da minha esposa. Eu não vendo por nada. Resumindo, a gente voltou para casa do meu pai, ele falou, volta aqui à noite. Fomos lá à noite, ele falou, vendo qualquer uma para você, qual você quer? Eu falei, eu quero sobrado amarelo. Aí tá bom. Aí eu lembro que na época a gente deu um cheque calção para segurar de 10 mil reais na época, mas a gente, era fé. Era completamente, eu falei, a gente voltou para São Paulo, não tinha nada, o apartamento não estava vendido, não tinha nada, já tinha dado dinheiro do meu esposo que ele tinha recebido de ter sido mandado embora, e nada. E um monte de gente ia ver o apartamento, mas ninguém comprava.
De repente, Érica, no outro dia de manhã, apareceu uma senhorinha de Guaxupé, Minas Gerais. Essa mulher era velha, mas bem velha. E ela falou, meu esposo faleceu, eu recebi uma herança e meu filho vai estudar aqui nessa cidade. Vou comprar esse apartamento para ele. Eu sei que 1h da tarde, o dinheiro do sobrado amarelo estava na nossa conta. Deus Pai, gente. Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Então fale para Deus. Eu gosto muito não sei se você conhece, ele já faleceu também, o pastor David Young Cho, o pastor lá da Coreia. Aquele livro dele, A Quarta Dimensão da Fé. Eu recomendo esse livro. Exatamente. Nossa, e aí ali ele nos ensina isso. Ele fala, Senhor, eu já faz 3 meses, né? Ele conta, eu tô aqui precisando de uma bicicleta, de uma cadeira e de uma mesa. Aí o Espírito Santo em oração fala com ele, Show! Você sabe quantos modelos de cadeira existem? Você sabe quantos modelos de bicicleta e de mesa existem? Aí ele falou que isso foi uma virada de chave. E aí a oração ele fala, né? Aí ele foi lá e falou, Senhor, eu quero uma bicicleta norte-americana, uma mesa de móvel de mogno das Filipinas e uma cadeira da Mitsubishi, porque eu quero rodar pra lá e pra cá como manda chuva. Ele disse pro Senhor. E o Senhor mandou. É tão lindo isso, né? Isso eu vejo assim, esse cuidado de Deus nas coisinhas tão pequenininhas lá em casa, Érica. Eu vou comprar uma roupa na Ross. Eu oro. Aí, às vezes eu falo, né, tem alguma coisa na igreja, às vezes é um culto que você precisa com uma cor, eu falo, Senhor, me prepara um blazer azul royal. Eu chego lá, tá lá o blazer azul royal, esperando. Foi a casa? Não é a casa. Tão lindo isso, né? Que a gente tem que trazer Deus para todas as coisas, né? Em tudo, né? Deus para tudo. Deus para tudo. A gente tem que orar para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer. Porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo. Então a gente tem que trazer Ele pro nosso lar, pra nossa casa, para as nossas finanças, pra tudo, né? E Ele está interessado. Deus, eu penso assim, eu tenho lá meu quarto de guerra, meu quarto de oração. Se você não tem ainda, eu te convido a ter. Aqui é o meu podcast. 3 da manhã eu tô aqui orando. Aqui? Que legal. Eu acho, tem até um livro da Storm, O Poder da Mulher que Ora. Ela fala assim, tenha um lugar que te lembre que você tem que orar. Que te lembre que você tem que orar. Então você vai passar por ali. E é tão engraçado que o exemplo arrasta, né? Os meus filhos que sabem que... Eu sei que a Bíblia fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta, mas às vezes eu oro com a porta aberta e eles me veem orando. Os meus meninos pediram para fazer o caderninho dele de oração, então eles têm. Se eu entro no quarto da minha filha Lorena, ela já tem lá os sonhos dela, todos colocados ali na parede. E não foi que eu falei, filha, vai lá e faz. Mas isso é muito importante, né? Eles verem em nós e engraçado, e eles pedirem para nós orarmos. Isso é muito lindo. É importante você falando que a Gabriela, né? Ela já escreveu uma carta, né, de como ela quer o esposo dela. Ai, que lindo! Eu oro pelos meus filhos, pela esposa, isso é maravilhoso. Do Benjamin, de todos. Eu oro isso todos. mesmo. A gente tem que fazer isso, é o nosso papel de mãe, né? Lindo, é lindo. Nós também oramos. Instruir, né? E eu lembro quando eu aprendi, eu lembro que a Giovana, eu tava com ela, eu ainda não tinha essa sabedoria, que Deus vai nos dando, né? Ela tinha 7 anos, minha primeira, eu tenho filho de 7 em 7 anos. Só que você tem 4 filhos, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho a Giovana, que tem 20, eu tenho a Lorena, que tem 12, e eu sou mãe de gêmeos, que tem 7 anos. E eu fiz uma oração, porque eu tive a Giovana eu planejei, eu tive.
Ela foi uma filha planejada. Nós falamos, vamos ter um bebê. E eu engravidei muito rápido. Só que quando eu decidi ter a Lorena, o segundo filho, no caso, a Giovana tinha, acho, por volta dos 2, 3 aninhos, e eu vi que tinha alguma coisa, eu não engravidava. Não engravidava. E aí eu sei que já tinha passado mais de 4 anos tentando. E aí tentando, fazendo exame, isso, aquilo. Aí é onde eu orei ao Senhor. Que foi o último exame que eu fui fazer, que eu tinha que fazer um contraste nas trompas, e eu sou extremamente alérgica, e Deus me deu um livramento ali naquela hora. Eu entrei no carro e coloquei a mão no meu ventre e falei, Senhor, a minha madre é do Senhor. Aleluia. O Senhor vai me dar quantos filhos o Senhor quiser. Aleluia! Talvez alguém pense, é doida, é um pouco, irmã, porque às vezes, né, todo mês você fica assim, olha meio... Gente, eu nunca vi como você orou. Eu orei, falei, Senhor, a minha madre é do Senhor. O Senhor vai me dar quantos filhos o Senhor quiser. E aí eu descansei. Porque naquele momento, eu já me vi assim, sem esperança. E eu ainda agradeci. Falei, Senhor, eu te louvo. Eu tenho agir. Tem mulheres que não têm nenhum. Então, eu agradeço muito a Deus pela minha filha. Falei, eu já tenho agir, te agradeço, te louvo. Entrego a minha madre ao Senhor. O Senhor faz como o Senhor quiser. Porque eu não queria mais ficar nessa coisa de tratamento. Não sou nada contra. Eu acho que tá aí mesmo pra usar. Mas como eu queria acalmar o meu coração. Porque eu já tinha uma, e eu tava muito ansiosa, muito triste, muito deprimida com esse assunto de querer. Então, naquele momento, eu descansei. E eu descansei e falei, Senhor, tá aqui, é teu. É tão engraçado quando você descansa, o Senhor age. Aleluia, eu me lembro que eu fui chamada para fazer 7 dias de campanha. E a campanha falava assim, não abre mão da sua bênção. Falei, mas Deus, eu já acabei. Érica, a segunda quinta-feira, eu já tava lá dando notícia que tava grávida. Olha que Deus maravilhoso. Deus, quando você descansa, Ele age. Aleluia, Ele trabalha. Tanto que aí a minha filha nasceu, a Lolo é um milagre de Deus, ela é apaixonada, é assim, ama louvar o Senhor. Eu sei que o chamado dela é nessa, né? Nós identificamos o chamado de cada filha, né? E aí, eu sei que aí eu aprendi, né, a descansar em Deus. Tanto que a Lorena nasceu, também não me preocupava com nada, não engravidei rápido, de jeito nenhum. Nos mudamos para os Estados Unidos há 9 anos atrás, já faz 9 anos. E por que vocês mudaram para cá? O Senhor falou O também? Senhor falou. O Senhor falou muito. Porque eu entendi, assim, Deus falava muito. Que nós já conhecíamos de ter vindo fazer turismo, né? Passear na Disney com as crianças. Mas todo lugar que eu ia, o Senhor falava. E aí eu entendi, eu vou lá pregar e volto. Eu não entendia, não tinha muito esse discernimento ainda. Bem lá no Brasil, sim, né? E nós tínhamos um sonho também, isso é um outro testemunho dos vários, das casas, viu? De construir. Nós conseguimos construir a nossa casa, que era o nosso depois sonho. Depois do sobrado. Só evoluindo. E aí nós construímos uma casa linda ali, que foi completamente a mão de Deus, num condomínio lá em Sorocaba, que era um sonho também. E eu lembro até que o dia que eu fui comprar o terreno desse condomínio, eu fui ver casa, porque eu era curiosa, né? Eu queria ficar vendo, ligava pra corretor, acho que o corretor sabia que eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí um dia o corretor falou, ali mora tal pessoa, tipo o dono da padaria, o vereador, o engenheiro. Não aí, mas eu sou filha do rei. Exatamente. Eu sou filha do rei, você não tá entendendo. Aí eu saí de lá, eu parei o carro do outro lado da avenida, virado de condomínio, e eu chorava. Eu falava, Senhor, eu sou a tua filha. Eu sou a tua filha, Jesus. Se eles podem, eu sou por isso. É o poder da oração. E eu ali chorando, falei, Senhor, me dá. Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode me dar. Eu sei que passou uns dias, tudo muito rápido na minha vida. Passou poucos dias. Eu me identifico com você. Não, tudo muito rápido. Aí um homem tudo enrolado lá com uma dívida no terreno, queria vender. Eu comprei.
comprei. Glória a Tá Deus. lá. Aleluia. Ai, vendemos o sobrado amarelo para construir, né? Porque construir vai muito dinheiro. Mas construímos, deixamos a casa linda, maravilhosa. Só não tava com mobília. Uhum. Moramos 5 meses na casa. Então conta, como é que foi assim, né? Aí, como é que Deus falou? Deus falava muito, mas de um dia Deus falou forte. Nós éramos líderes de jovens lá, da sede de Sorocaba, meu esposo, né? A gente era assíduo ali na obra de Deus. E eu tava no acampamento de inverno dos jovens. Tinha 2 acampamentos por ano, o de verão e o de inverno. E no acampamento de inverno, Deus usou o pastor, falou muito profundo com a gente, falou: Deus tá mostrando um mapa dos Estados Unidos, eu arranco vocês daqui até o final desse ano. Meu Deus. Isso era abril de 2015. E aí, todo lugar que eu ia, e na vigília dos jovens, aí de repente o pastor que não tem esse hábito de profetizar, terminou a pregação, virou para trás, falou: prepara toda a documentação, Deus tá levando vocês daqui para outra nação. E começou a falar, e mesmo assim eu tinha medo. Mudar de cidade é difícil, mudar de país é mais difícil ainda. Convoquei as irmãs do Coque para orar comigo, para fazer campanha. E aí no primeiro dia, elas mulheres de oração mesmo, orando comigo em casa, falou: Jéssica, a gente pode terminar a campanha, mas Deus já tá falando hoje, no primeiro dia que é para vocês irem. E eu lembro de uma frase: coloque o pé que Deus vai colocar o chão. E aí, eu sei que nisso Deus trabalhou, o meu irmão veio primeiro. O meu irmão se mudou em julho de 2015, abrindo o caminho, né? E aí a gente falava, com muito temor, muito temeroso, eu falava pro meu esposo: vai na frente, vê como que é. E nunca dava certo. A gente queria comprar a passagem dele e nunca dava certo. Aí Deus falou pra mim: é a família toda. São todos, no mesmo tempo. E aí nós viemos, em dia 15 agora de agosto, vai fazer, eu acho que é agosto, eu tô meio confusa, não sei se é agosto ou outubro. Vai fazer 9 anos que nós estamos aqui. E viemos e entendemos que somos missionários aqui nessa terra. Amém. Entendemos que o propósito de Deus para nós nos Estados Unidos é sim ganhar almas para Deus, fazer missões, eu gosto muito de fazer o trabalho social nas ruas, com homeless, eu queria que você com contasse oradores. Um que você faz, esse trabalho, ele surgiu, ele é fruto de uma escola dominical. Eu estava lecionando para as irmãs na época em Orlando. Falei: vamos fazer uma aula prática, vamos para a rua, porque eu já fazia muito trabalho social no Brasil. Eu fazia trabalho com evangelismo de prostitutas. Isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. No Brasil? No Brasil. Eu ia na frente dos prostíbulos. Uma vez eu sonhei que meu carro estava lotado de Bíblia embrulhadas para presente. E eu fui perguntar para o Senhor, falei: Senhor, para quem são essas Bíblias? E o Senhor me falou que era para elas. E eu ia para frente dos prostíbulos lá e levava a Bíblia e orava por elas, porque aquelas mulheres, elas não querem estar ali. Mas elas não têm força para sair dali. E eu lembro uma vez até que eu fui num prostíbulo na frente, né? Não entrava, ficava na porta entregando, falando de Jesus, orando. Eu fui entregar uma Bíblia, uma começou a chorar desesperadamente. Todas choravam muito, elas são muito quebrantadas por causa de um sentimento de culpa. E uma chorava muito, ela falou: eu sei que foi a oração do meu pai que te trouxe aqui. Meu pai é presbítero da Assembleia de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele está orando pela minha Aleluia. vida. E eu sei que foi o Senhor que te trouxe aqui. Aleluia, glória a Deus. Então Deus tem os seus caminhos. Ele quer te usar, Ele deseja te usar. Aleluia. Então basta que nós nos coloquemos à disposição. São almas ali morrendo. Eu lembro que algumas falavam pra mim: Érica, o meu nome tá lá num caldeirão no inferno, moça, mas ora pelos meus filhos. Eu lembro que eu tinha um caderninho de oração com o nome dos filhos delas. Elas não se importavam muito com elas, porque elas se veem já como uma escória da sociedade. Mas elas escreviam, e quando elas ganhavam a Bíblia novinha, e elas cheiravam assim e falavam: é pra mim, nunca ninguém me dá nada novo, nunca ninguém me dá nada novo. Então, se Deus coloca algo no seu coração, faça. Porque elas também, o sangue de Jesus também são para elas, também são para essas pessoas que estão nas ruas.
E aí lá no Brasil fazia esse trabalho de levar comida nos semáforos, de levar comida. E aqui, eu lembro quando eu comecei, eu fui muito criticada. As pessoas falavam assim, pra quê que você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso se os Estados Unidos dá o suporte? E eu falei, vocês não estão entendendo. Aleluia. A marmita é a isca. É só a isca. Aleluia. Pra eu levar o nome de Jesus. Aleluia. Sabe? Você não sabe o que é, Erika, você entregar um prato de comida e o homeless levantar a marmita pro céu e começar a cantar Amazing Grace. E começar a louvar o nome do Senhor Jesus. Ou algum arrancar aquele coração que tá na marmita e colocar na roupa e falar que Jesus ama a vida deles. Então são sementes que só a eternidade vai nos revelar. Aleluia. E começou assim. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de peso espiritual muito difícil. E assim, Deus tem nos dado graça. Eu queria fazer com muito mais frequência. De um tempo pra cá, o Senhor abriu a porta de alguns shelters pra nós. Nós fizemos curso de capelania. A capelania nos ajuda a abrir muitas... Shelters, pra quem tá no Brasil, são abrigos, abrigos, sim, né? São isso, abrigos, isso. Né? Abrigos, né? Porque nós não conseguimos entrar nesses lugares. Não é fácil entrar em shelters aqui. Então, nós fazíamos só o trabalho ali na área dos estádios do Orlando Magic, do Orlando City, embaixo dos viadutos, entregando comida, cobertores. Você sabia que no ano de 2019 morreu 18 pessoas numa madrugada fria aqui em Orlando, que não neva? Pessoas morrendo de frio porque o shelter ele tem um limite. As pessoas pensam no Brasil que aqui não tem mendigo. Tem muito. Tem muito mendigo. Tem muito. E aí tem um limite, eles não excedem o limite, porque você sabe que nós aqui, eles respeitam. E muitas vezes aí a pessoa fica até tarde na rua usando droga, porque eles usam droga à noite e tudo isso. Então, é bem complicada a situação. Mas aí Deus começou a abrir as portas. Tem sido muito gratificante esse trabalho do shelter. Vocês levam sopas, né? Comida, sopa. O shelter nós cozinhamos lá dentro mesmo. É um trabalho muito, assim, gratificante. Da última vez que nós fomos, da penúltima, um brasileiro. Ele falou, eu tava atravessando a rua, mas eu ouvi uma voz, ele falou, eu ouvi uma voz falando pra eu voltar. E naquele dia ele aceitou Jesus ali no shelter americano. São muitos testemunhos. São vários. Mas da última, um senhor marcou muito a nossa vida, os jovens, as crianças, eu coloco eles pra escrever nos corações. E eu falei, escreve frases diferentes. E aí... uma jovem escreveu pra ele, você é um escolhido. Na hora que ele pegou o coração, ele falou, a minha mãe me teve com 16 anos. E a minha mãe sempre falou pra mim que eu era um escolhido. Obrigada por me trazer essa memória hoje, me lembrar que Deus me escolheu. Então, é muito gratificante, sabe? Às vezes você tá aí na sua casa e perguntando, aonde é que eu vou fazer missão? Missão é no lugar que você tá. É no lugar que você tá. Que esse podcast, essa voz chegue e seja usado. Eu falo, lute com as armas que você tem. Aleluia. Sabe, às vezes fazendo 300 refeições, Erika, a gente passava madrugada com um fogão comum desse de casa, não era nada industrial, cozinhando na nossa própria casa, sempre cozinhando. Eu não fiquei esperando, olha, eu vou ter esse recurso, e Deus sempre proveu. Hoje a porta do shelter tá aberta para nós, a cozinha lá é industrial, a gente consegue fazer a comida, as irmãs que são boas na cozinha conseguem preparar uma refeição em menos de 2 horas. Mas nem sempre foi assim. Antes a gente levava assim mais de 10 horas seguidas cozinhando para conseguir levar. Tem shelter com mulheres, com crianças. E por isso que eu falo, a nossa vinda para os Estados Unidos, o propósito maior, mais grandioso é levar almas para Jesus. Levar almas, e é muito dolorido aqui que nós
que viemos do Brasil, a gente vê quantas almas se rendem a cada culto. E às vezes nos nossos cultos, os pastores olham já para a nave da igreja e nem vê pessoas convidadas, né, para estar ali que não são cristãos. Então, nós temos que ir para fora. O que é o significado da palavra igreja, que é a eclésia, tirado para fora? Nós temos que romper as paredes da igreja e ganhar almas. Ah, meu Deus, mas eu não falo inglês direito, eu não falo espanhol direito. Vai com as armas que você tem, porque tem muito brasileiro aqui também precisando de Jesus. As almas estão aí perecendo. Sim. E nós fomos chamados. Sim. E nós temos que usar aquilo que Deus... Sim. Né? E esse podcast, por isso que eu falo, né? Eu louvo a Deus, eu dou voz mesmo para as pessoas, porque eu tenho visto como as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, né? Sim, estão. E cabe a nós. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Prega a palavra com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu comportamento, porque as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando, Érica. As pessoas estão olhando para nós e eles querem ver a luz do mundo. E é egoísmo da nossa parte. Não falar. Não falar, a gente ter, né, e não compartilhar. Exatamente, não falar. falar. Não levar a palavra de Deus. Então você que está assistindo, leve a palavra Glória de Deus. Glória a Deus. Canal de Aleluias. Deus, a sua vizinhança. Glória a Onde Deus. você for, você é chamado, você é um missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Leve a palavra. Glória a Deus. É isso. Então eu entendo, né, que não tem... o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E eu falo, a nossa vida, o sentido da nossa vida, Os Estados Unidos é uma terra maravilhosa, uma terra abençoada. Eu sou tão grata a Deus, né? Todo dia eu agradeço, eu olho para minha casa e falo, Senhor, a gente vive tão bem, a gente vive melhor, que o propósito principal, quando eu comecei a levar os jovens para as ruas, foi o confrontamento. Eu queria que eles pensassem diferente, porque eu já trabalhei muitos anos com jovens no Brasil, e eu falava, os jovens daqui parece que vivem em outra realidade, por causa do poder do acesso, porque eles não do têm, poder de compra, do poder de compra. Eu falei, vamos tirar eles desse ambiente de conforto para ver como é a vida, né, de algumas pessoas. E aí foi. E é muita experiência, nunca é igual. Cada saída que nós temos, eu posso partilhar, eu posso falar de várias coisas, mas nunca é igual, sempre uma experiência nova. E é sempre, nós pensamos que estamos levando alguma coisa, mas não, Deus sempre está moldando o nosso caráter. É incrível como Deus nos muda quando nós entramos naquele lugar. Em qualquer lugar, na rua ou lá, é maravilhoso. Então é gratificante. Seu esposo te apoia, né, gente? Demais, tudo, sem ele eu não vou. Demais, o Alexandre. Isso que é importante, né? A gente ele é um homem que, né? Na mesma visão. Isso que eu falo, na mesma visão. Né? Eu lembro até quando eu queria fazer o trabalho nos prostíbulos, que Deus tinha falado comigo. E se eu não tiver a bênção do meu esposo, eu não vou, né? E me apoiou, me incentivou, né? Vai. E não é um trabalho fácil, não é um trabalho que você pode levar qualquer pessoa, né? E foi ali um período de escola para mim, de escola espiritual. E tá aí, né? Não só a obra social, mas todo lugar. Os ricos, os pobres. Fale de Jesus para o seu patrão, fale de Jesus, né? Para qualquer pessoa. Todo lugar é lugar. Todo lugar. Eu tô indo fazer exercício na academia e o horário que eu vou tem um monte de senhorinha. Eu falei, amor, já tô querendo marcar um culto com essas mulheres. Porque você fala, Senhor, né? Eu quero ver com seus olhos. E você vê que existe um vazio, às vezes, nas pessoas. E elas só querem ouvir uma palavra. Elas só querem ouvir uma palavra de Jesus. Glória a Deus. E você chegou aqui, né? Eu sei que a gente tá no assunto, nós vamos voltar já para a questão é muito assunto, né? Mas você chegou aqui e teve os meninos, os gêmeos aqui. Como é que foi a descoberta de ter gêmeos, né?
Foi a coisa mais louca da minha vida. A maior surpresa. Engraçado. Tem gêmeos na sua família, não? Não tem. Você já tinha as meninas, estava aqui. Sim, foi muito, mas assim, eu estava numa... Meu esposo dirigia. Eu lembro na época em Orlando, a oração da madrugada. Das 5 às 6 da manhã. E eu não ia nessa oração por causa das crianças. E um dia eu fui, o pastor Messias, que é um profeta, né? Vai assistir. Ele falou assim, Deus está te entregando 2 presentes. Eu falei, meu green card, meu social. Já pensei logo, né? Ô, Glória, já vou comprar passagem. Não, claro, eu já pensei coisa boa. Aí, deu 1 mês, eu descobri que tava grávida. E eu trabalhava muito, eu tinha um home day care, na época meu visto era de estudante, estudava muito. Aí eu tava na aula de inglês, na escola de inglês. E comecei a tossir, e começou a sangrar, e começou a sair muita dor, me levaram de ambulância pro hospital, falei, meu Deus, tô morrendo, que medo! Aí na hora que eles chegaram lá, eles estavam me preparando pra fazer endoscopia. A endoscopia, Aí a médica entrou na sala e falou assim, a gente tem que fazer ultrassom do bebê. Eu nem sabia que eu tava grávida. Aí foi uma super surpresa. Aí fiquei super feliz que tava grávida até então. Achava que era um bebê só. Fiquei super feliz, esqueci todos os problemas que eu tinha, que eu só tava pensando no bebê e tal. Ficou feliz, contente? Fiquei muito feliz. Aí eu tive um sangramento. E voltei pro hospital. Aí o médico falou, volta, eles são bem frios aqui, né? Falou, volta daqui 72 horas, não sei dizer se o feto tá vivo e não sei o quê. Na hora que eu voltei, o médico falou, seu HCG, o hormônio da gravidez, deu um salto de 200 e pouco para 900 e alguma coisa. Ele falou, geralmente quando é assim, é gêmeos. Mas eu nem me liguei nessa frase. Nem entendeu. Não, e meu esposo, não, é gêmeos e tal. E eu já tava feliz que eu não tinha perdido o bebê, né? Menina, aí eu sei que eu fui fazer ultrassom. Aí ela escreveu lá, Surprise Twins. Ai, que medo. Eu fiquei com tanto medo, eu não sabia se eu chorava, eu não conseguia chegar em casa, eu ia o caminho um monte de vez. E eu ficava desesperada, porque eu falava, minhas filhas nasceram tão pequenas, eu falei, vou ter 2 ratinhos, porque, meu Deus do céu, eu tinha medo. É uma mistura de sentimento, porque a gravidez gemelar, ela é uma gravidez de alto risco. Mas Deus foi maravilhoso. Cuidou de mim. Esses meninos nasceram de 38 semanas. Chegaram até o final. Até hoje eu olho pra eles e falo, nossa, eu tenho gêmeos. Até hoje, às vezes, a ficha não caiu. Nossa, é a bênção mais, assim, incrível. Eles são um milagre de Deus. Não tem gêmeos na sua família? Você foi a primeira? Não, a minha sogra, ela é gêmeas. Aí eu achava que era por isso. Só que não, porque os meus gêmeos, eles são bivitelinos, é placenta... Diferentes, né? Eles não são idênticos, não né? são, apesar de que eles são iguaizinhos, eles são diferentes. Energia, gente. Eles são 2 placentas e 2 bolsas. Gracinha. E aí o médico explicou, falou, não, porque isso é a genética da mulher de liberar 2 óvulos no período. Você não tem o sangue da sua sogra. Se fosse gêmeos Então, idênticos e caso, elas, então foi o primeiro caso na minha família. Aí ele falou, agora suas filhas carregam a sua genética e a genética da avó. Então aí sim. Mas é maravilhoso, viu? Eles têm uma conexão. E eles são um testemunho, tem um testemunho. Os meus filhos até 2 anos de idade, eles não falavam uma palavra. E eu pensava todo tipo de coisa, até pela minha formação pedagoga. Falei, meu Deus, será que eles têm alguma coisa? E preocupada, até 2 anos não falava? Não falava. E eu com muito medo, com muito isso. E só orando e profetizando. Meus filhos vão falar 3 idiomas perfeitamente. Eu falava, meus filhos vão falar inglês, meus filhos vão falar espanhol, meus filhos vão falar português. Aleluia. E hoje, Érica, eles fizeram fono, fizeram tanta coisa e parecia... Eles falavam o quê? Eles falavam que era e hoje eu entendo, é algo de gêmeos. Gêmeos idênticos, os meus são muito iguais, até os 5 anos ele vê o outro como a extensão do próprio corpo. Então eles falavam um dialeto próprio. Não era português, não era inglês, era um dialeto deles. Até quando eu ia no fonoaudiólogo tinha vários casos de gêmeos.
Então era uma característica dos gêmeos. Nossa, que interessante. Não... Tanto que até hoje, assim, se eu for sair com um sozinho, ele já sente falta do outro. Se eles estão sentados no sofá, estão sempre ou com o pé junto, ou com a mão junto, ou abraçado. Eles são extremamente conectados. Isso é algo de gêmeos, assim. E um pensa no outro o tempo inteiro. Mas hoje os meus filhos são um milagre de Deus. Eles falam perfeitamente, 2 idiomas já, perfeitamente. Eles falam, eu falo inglês, português e um pouquinho espanhol. São os melhores alunos da escola. É Deus, é Deus. Mas eu lembro que na época, como eu chorava. Como eu sofri, Érica, nesse tempo. Como eu gemia e chorava por esses meninos, pensando, oh Senhor, né? Porque aí eu olhava com um olhar pedagógico, com um olhar de mãe preocupada, e Deus trabalha, Deus age, então é muito testemunho. E eles amam a igreja, amam a casa de Deus. São lindos, são lindos. É herança, né? São fofinhos demais. Nossa, Sim. às vezes você veste eles iguais, né? Eles não gostam, não. Eles não gostam. Antes era sempre tudo igual, mas aí eu errava muito quem era quem. Agora eles já têm uma personalidade bem formada, né? Eles são bem diferentes. E aí eles gostam até o estilo. Um é mais socialzinho, o outro é mais esporte. É muito fofo, mas é a maior bênção, né? Nossa, é realmente um presente que Deus... 2, né? 2 presentes que Deus... E assim, quando os gêmeos nasceram, foi um divisor de águas tão forte na minha vida que eu aprendi a amar essa nação de um jeito, com um amor tão forte, porque até eu ter os gêmeos, meu coração balançava muito pelo Brasil. Mas quando eles nasceram aqui... foi uma certeza. De que eu te coloquei aqui. Uma era certeza. Algo selando. Exatamente. E começava um novo ciclo. Exatamente. Foi uma certeza. E eu aprendi a amar essa nação de uma forma... Glória a Deus. Né? Então foi muito lindo mesmo. Eu vejo que cada filho é um ciclo na nossa vida. Cada filho, né? Exatamente. Cada filho tem um ciclo, uma história. Isso é maravilhoso, né? É muito bom. E você há pouco tempo você passou por um luto, que dei um outro bebê, né? Essa é uma surpresa para muita gente. Finalzinho de março eu descobri que eu tava grávida. Desse ano. Desse ano. E eu fiquei, uau, meu Deus! Meu primeiro sentimento foi meio assim, eu não posso. Como eu já sou uma avó. E eu já tenho 4 filhos, como que eu fiquei grávida? Mas aí eu me lembrei da oração, né? Eu entreguei o meu ventre ao Senhor Jesus. E aí eu fiquei muito feliz. Meu esposo ficou radiante, ele ficou muito, muito, muito feliz. Aí a gente só contou pra família, os meus meninos ficaram muito felizes, já tava escolhendo o nome. E, nossa, em muita empolgação. E aí eu falei, eu vou esperar um pouquinho, porque toda vez que eu fiquei grávida, no outro dia eu já tava no Facebook. No outro dia eu já tava lá com o exame da farmácia, não tinha nem feito de sangue, gritando pra todo mundo. Mas eu tava meio assim, falei, não, vou esperar pra saber, vai que é 2, né? Vou esperar pra ter como fala? Com certeza. Né? Saber o sexo, pra contar. E aí 3 dias antes eu tive muito sangramento, e aí fui pro médico, mas ainda com um pouquinho de esperança, porque eu passei com essa história com os gêmeos. Mas aí eles falaram pra eu voltar daí 3 dias, aí eu descobri que eu tinha realmente tido um aborto completo, e eu nunca tinha passado por um aborto, e realmente é um luto, né? É um luto que você tem que viver, porque nenhum filho ocupa o lugar do outro. Nenhum. Né? A gente que é mãe, não adianta. Você não vai querer preencher. Era uma alma, era um ser. Eu já consegui imaginar a minha vida com o bebê, com ele, ainda mais que ela, que era pra nascer na semana do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 28 de novembro. Era pra nascer nessa semana. E aí foi bem difícil. Hoje a gente tem esse hábito, né, de as mulheres, a maioria delas, vamos esperar um tempo para ver se vai vingar depois. No meu caso, essa experiência não foi boa, porque eu não compartilhei a alegria da gravidez e depois eu tava sentindo a dor do luto muito forte a dor do luto.
E eu queria contar para as pessoas, mas eu tinha vergonha. Eu falei, eu não contei que eu tô grávida, agora eu vou contar. Que perdeu. Eu vou contar que perdeu. Aí eu contei pra Tuca, né? Pra Gi do pastor Renan, que ela já passou por essas situações. Ela foi um braço forte ali, me ajudando, mas é bem difícil. Viva o luto. Se você passou por um momento assim, chore mesmo. Eu só melhorei quando realmente eu chorei tudo que eu tinha que chorar, porque no começo eu tava dando uma de forte, não tenho direito, eu já tenho 4 filhos, por que que eu tô, né, chorando? Não, mas aí depois que eu entendi que cada filho, então eu tenho 5 filhos, mais um o Senhor quis pra ele. Amém. Então eu glorifico o Senhor por tudo, e o que a gente conversou hoje aqui, eu entendo que Deus te faz passar por experiências, né? A nossa dor produz cura às vezes na vida de outras pessoas. Com certeza. Então eu entendo, né? Eu tava até conversando com a minha médica, porque ela achou engraçado eu passar por essa situação depois, né, de 4 filhos. Eu entendo que as situações que o Senhor permite apenas para servir de apoio. Olha, eu já passei por isso. Eu já passei por esse luto, eu já passei pela dor de um aborto, ou de um acidente, ou da falta de alguma coisa. Então eu tenho propriedade para falar. Então eu tô levando por essa parte, glorificando o nome do Senhor. Né? A madre é dele aí. Ele faz o que ele quer e eu vou aceitar a vontade do Senhor. Tudo que Deus faz é bom. Amém, é verdade. Tudo que Deus faz é bom. Perfeito, Jéssica, então você queria contar mais algum testemunho? Eu acho que tá bom, né? Eu queria perguntar para você, né, se você tem, assim, algum plano, algum projeto, né, alguma coisa que você sonha em realizar, assim, ministerialmente aqui nos Estados Unidos, um sonho, alguma coisa que você... Eu sonho, sabe? Na verdade é um sonho que eu já sonhei dormindo, sonho acordado. Eu sonho realmente em ter um lugar grande para fazer esse trabalho social. Isso é um sonho. Eu lembro que uma vez eu sonhei em um lugar que tinha muitas prateleiras, muitas panelas, muitos utensílios, mesas. E todos os dias, às vezes, eu pergunto pro Senhor, onde tá esse lugar? Então, eu acredito que um dia, então, um sonho no meu coração é de ter um local próprio. Um shelter. Para fazer esse trabalho de refeições, esse trabalho social. Porque às vezes nós lançamos a semente, mas eu não posso falar para eles, poxa, vem aqui, tem um lugar para você tomar banho, tem uma roupa limpa. Ou nós temos uma profissão para te ensinar. Entende? Eu me lembro quando eu fazia o trabalho com as prostitutas, o que mais doía era não poder falar, vem, eu quero tirar você daqui. Nós temos um curso profissionalizante, a gente vai te dar uma profissão, alguma coisa, né? E eu creio que o Senhor é um sonho. Parece impossível. Mas para Deus é dono de tudo. Tudo, nada é impossível. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Eu sonho com isso, né? E eu creio que o Senhor levantará. Ele é dono do recurso, do ouro, da prata. De todos nós. E vai realizar. Que bom que você veio, que delícia de conversa. Amém. Testemunho edificante. Amém. Assim, foi tão gostoso. Foi, né? Foi uma bênção. Eu só chorei. Eu também sou chorona. Tem muitos. Que bênção, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então nós vamos terminar. A gente sempre termina com você quer deixar uma palavra para as pessoas que estão assistindo, uma palavra final, antes da oração, que você vai orar? Amém. Amém. Glória a Deus. É uma palavra que Provérbios, né? Já que a gente falou muito aqui da palavra, da sabedoria. E se tem uma coisa que eu aprendi muito a pedir ao Senhor é sabedoria, né? Sabedoria, em Provérbios fala que ela tá gritando pelas ruas para quem a procure. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria nas decisões, sabedoria para criar os filhos, sabedoria no ministério, que Ele vai nos entregar. Provérbios 2:10 diz assim: quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guardará
e a inteligência te conservará. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. Amém. E é a realidade da minha vida. Amém. Amém. Eu amo essa palavra, tento viver ela dentro Amém. da minha casa, com a minha família. Amém. Glória a Deus. E tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Amém. Amém. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. Amém. Então você pode orar? Claro, posso orar. Vamos orar, então. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor. Este trabalho nasceu no teu coração e o teu nome foi glorificado aqui nesta tarde, Senhor. Que esse testemunho, que a tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante, Senhor. Alcance vidas. Que pessoas, Senhor, que escute, Senhor, nosso testemunho, Senhor, sejam levantadas, sejam fortalecidas, sejam edificadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, entra nas casas, entra nos lares, restaura o casamento, restaura o vocabulário, restaura o ministério, a postura. Senhor, tu és o Deus que direciona, Senhor, que dirige, Senhor, os nossos passos, que confirma o chamado, que confirma o propósito, que confirma, Senhor, o desejo do teu coração para nós. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos use. Nos use, Senhor, para a tua glória, para ganhar almas para o teu reino, para levar o teu amor, Senhor, que nós possamos frutificar e florescer e que o teu nome, Senhor, seja glorificado em todo tempo, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Desperta aquele que está parado, levanta o que está caído. Deus, confirma o chamado, Senhor, confirma ministérios, Senhor. Oh Jesus, nós glorificamos o teu nome. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que opera, um Deus que trabalha. Cuida, Senhor, deste projeto, Senhor, que mais vidas sejam alcançadas. Senhor, que mais testemunhos sejam falados. Nós derramos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. O Senhor é exaltado, o Senhor é engrandecido, o Senhor é forte e poderoso e não perde batalha. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por esta casa, te louvo por aquele que nos ouve, te louvo, Senhor, e o Senhor nos impulsiona a orar, nos impulsiona a clamar. Levanta, Senhor, levanta, desperta os dons, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos para todos sempre, meu Deus, amém, amém, glórias ao teu nome, Jesus, glórias ao teu nome, Senhor, tu és forte e poderoso, aleluias, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Coloca a minha câmera, não tô conseguindo nem terminar. Uma bênção, glória a Deus. Aleluias. E para você que chegou aqui até o final desse testemunho, eu vou pedir para você deixar o seu like, curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Seja uma bênção na vida de outras pessoas, né? Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Deixa aqui no comentário de onde você está no Brasil. E a gente vai deixar o Instagram da Jéssica, né? Então vocês vão lá. Né? Obrigada. O meu também vai estar lá no Instagram, para vocês que quiserem entrar em contato com ela, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão no coração. Deus abençoe a todos e até a próxima.